nós voltamos a falar do Plano Safra. Vamos entender novamente mais detalhes, então, desse anúncio. A gente preparou aqui uma arte para vocês. Vamos colocar aqui no telão. Olha só, tem aqui o volume de recursos, né, para custeio e comercialização e investimento, e fazendo um comparativo do que foi anunciado 2021 e agora 21-22. Bom, a gente saltou de 236,3 bi para 251,2 bilhões de reais. Tivemos então um acréscimo aí de 6,3% esse incremento frente ao anúncio anterior. E aqui os programas de investimentos, né, que mais tiveram aí variação positiva, fazendo comparativo entre o Plano Safra anterior e o Plano Safra anunciado ontem, nessa terça-feira. E aqui nós temos, então, para o programa ABC, a gente teve uma alta muito expressiva aí de 102%. Para o programa de construção de armazéns, a gente também tem uma alta muito expressiva, que era uma demanda muito forte do setor que a gente vem acompanhando aqui, alta de 84%. Pronamp, 30%, Pronaf, 30%. E ali no total a gente tem 29% aí de alta. A gente, claro, tem que mostrar também essa elevação de taxa de juros, né, que aumentou então para todos os produtores, tanto para os grandes, tanto para o médio, quanto para o pequeno produtor. Ali para o grande a gente saiu de 6 para 7,5, Pronamp de 5 para 5,5, Pronaf de 4 para 4,5. Bom, vamos então falar ao vivo com a diretora técnica da CNA, Fernanda Schwantz. Fernanda, seja muito bem-vinda. Bom dia para você. Obrigada aqui por nos atender no nosso Bem da Terra, nessa edição de hoje, para a repercussão, né, de todo o Plano Safra 21-22. A CNA já vinha fazendo vários pleitos importantes e várias discussões com o Ministério da Agricultura. Como vocês consideram esse plano? Atendeu às expectativas de vocês? Bom dia, Renata. Obrigada pela oportunidade de a CNA repercutir o que nós alcançamos, as conquistas que o setor teve nesse Plano Safra. E diante de todo o imbróglio que envolveu a aprovação do orçamento principalmente para a equalização de taxa de juros, que só veio a ser votado no início de junho, a entidade considera que o Plano Safra ele veio bastante robusto, com um aumento expressivo no volume de recursos que estão programados para serem aplicados em crédito rural, com mudanças importantes em algumas linhas de financiamento, especialmente as de investimento, que eram uma demanda da CNA para que se ampliasse o recurso e melhorasse as condições das linhas de investimento e para pequenos e médios produtores. E também medidas de incentivo à produção de milho e aprimoramento da gestão de riscos, que foram demandas que a CNA levou e que foram atendidas pelo Ministério. Embora o que a gente não conseguiu conquistar foi a manutenção das taxas de juros para essa safra, mas diante de todo esse contexto macroeconômico de piora das expectativas, a gente considera que ainda foi um bom plano, apesar desse ponto não ter sido atendido. Exatamente, né? Pegando os pontos mais específicos, né? A gente viu ali, acabamos de mostrar no quadro, esse aumento de recursos para o programa ABC, também para o PCA, Pronaf e Pronamp. Vocês tinham essa demanda muito importante, né? Com a questão sustentável do setor e também, em especial, com a construção de armazéns, que é uma demanda muito forte que a gente tem ali, principalmente no Brasil Central, regiões sul do Brasil. Então, consideraram positivos também esses anúncios especiais de grande incremento para esses programas específicos, Fernanda? No ano passado, no anúncio do Plano Safra e com a Lei 13.986, né, que criou condições para que os grandes produtores conseguissem acessar outras fontes de recurso no mercado de capitais, enfim, de investidores estrangeiros, o governo sinalizou que ele focaria mais em pequenos e médios produtores. Então, a gente vê como uma ótima conquista esse aumento expressivo do volume de recursos para investimento para os pequenos e médios produtores que têm mais dificuldade de acessar outras fontes de financiamento, que não seja por meio das instituições financeiras, e quando eles fazem isso é por meio de uma trading ou de uma cooperativa. Então, esse aumento do volume de recursos é importante para esse perfil de produtores e também para essas linhas de investimento em que ainda não é fácil o produtor encontrar fontes de recursos
totalmente no mercado privado, como é o caso da construção de armazéns e do programa ABC, que financia alguns itens que demoram mais para o produtor ter um retorno financeiro. Então, foi bastante positiva essa ampliação de recursos. E no programa ABC, porque é um programa em que o Brasil consegue demonstrar a sustentabilidade da agropecuária brasileira. Se a gente trabalha bastante aqui na CNA com finanças verdes, com outros títulos, demonstrando a sustentabilidade do agro para fundos de investimento, e esses números que a gente consegue mostrar por meio do programa ABC são bastante importantes para demonstrar essa sustentabilidade e também atrair novas fontes de recursos. Certo. Em relação à elevação da renda bruta anual para o enquadramento, tanto no Pronaf quanto no Pronamp, né? Ou seja, pequeno produtor, médio produtor. Eu tinha conversado com o Bruno Luque na semana passada, já era um pleito muito importante, interessante, que vocês já vinham conversando com o Ministério. Foi atendido, não naquele enquadramento que vocês haviam solicitado, mas consideraram também um ponto positivo, né, para conseguir esses recursos, né, esse crédito disponível no mercado também para pequenos e médios, aumentando a renda bruta anual? Esse limite de renda bruta anual para enquadramento dos produtores no Pronaf ou no Pronamp, ele não era atualizado desde 2018. Então, a gente fez um levantamento aqui de quantos custos de produção aumentaram nesse período e, dependendo da atividade ou do insumo de produção, é mais de 50%. E aí, na média, a gente tinha feito uma proposta de se aumentar em torno de 32% esse enquadramento. E o que o Ministério anunciou ontem foi um reajuste de 20% nessa renda bruta, né, para enquadramento de pequenos e médios produtores nas políticas que eles têm acesso, especialmente relacionadas ao crédito. E sendo parcialmente atendido, a gente considera que foi um ponto importante também, porque se não houvesse nenhum reajuste, muitos produtores que hoje estão com uma renda mais elevada do que era os 415 mil para o caso do Pronaf e 2 milhões para o Pronamp, eles acabariam sendo desenquadrados dessa política pública por um aumento conjuntural de preços das commodities que não refletem necessariamente em melhoria das margens desses produtores. Se a gente pegar, por exemplo, as atividades pecuárias, o aumento muito expressivo de preço da soja e do milho tem refletido muito nas margens dos pecuaristas, produtores de leite, aves e suínos. Então, realmente a gente foi parcialmente atendido nesse ponto, mas ele é positivo. O pior dos cenários seria não haver nenhum reajuste. Excelente. Falando um pouquinho desse aumento do limite para subvenção ao prêmio do seguro rural, como é que vocês avaliam de fato esse ponto também? Como é que a CNA vem nesse sentido, Fernanda? Essa também tinha sido uma demanda levada pela CNA, e especialmente para a atividade do milho, né? Que foi uma conquista importante, que a subvenção ao prêmio do seguro rural para várias atividades agrícolas, e aqui especialmente para o caso do milho, foi elevada de 25% a 30% para 40%. E a gente considera isso bastante positivo, que em conjunto também com o aumento do limite de crédito para financiamento para a produção de milho, são medidas importantes nesse cenário que a gente tem vivenciado esse ano de quebra da safra brasileira e que tem também se refletido em aumento de preços, o que reflete no custo de produção de muitas atividades. Então, esse aumento no percentual de subvenção, ele deve estimular o plantio de milho, porque é um produto que o produtor, às vezes, tem que fazer a opção, no caso da região sul, entre plantar soja ou plantar o milho. E assim ele tem mais um instrumento de gestão para o risco dele na produção de milho frente à soja. Excelente. Mais 2 pontos para a gente tratar aqui. Programa ABC ampliando aí as diretrizes, né, do seu programa. Como é que vocês avaliaram também essa conquista? Foram incluídos alguns itens financiáveis no programa ABC, como é o caso de bioinsumos e biofertilizantes. E esse é um ponto bastante positivo também, que a CNA havia levado como demanda ampliar um pouco o escopo dos itens financiáveis dentro do programa ABC. E eu volto a dizer que o programa ABC ele é importante e por isso foi muito bem-vindo esse aumento do volume de recursos no programa e a inclusão de itens financiáveis,
porque é um programa que um plano que o mundo inteiro conhece de agricultura de baixo carbono do Brasil, e é como a gente consegue demonstrar com dados de contratação de crédito como o produtor tem investido na sustentabilidade da sua propriedade. E isso é importante para acesso a mercado consumidor, tanto interno quanto externo, e também para que outros investidores que não seja esse crédito bancário que foi anunciado ontem, possam ter interesse em investir no agro, tanto relacionado a finanças verdes, que é um assunto que a gente trabalha aqui, como com todo o contato que a gente faz com diversos fundos de investimento e o Ministério da Agricultura também, buscando aumentar a oferta de crédito para o setor. Maravilha. Taxas de juros para a gente fechar, a gente viu aí aumento para todos os produtores, pequenos, médios e grandes, né? Um ponto que, claro, vocês batalharam pela manutenção, mas devido aí toda a questão econômica, acredito que não conseguiram, né, chegar ali num equilíbrio, né? Como que avaliam, então, a questão da taxa de juros? Então, em relação à taxa de juros e o volume de recursos que as instituições financeiras colocam à disposição do produtor, que contam com a equalização de taxa de juros pelo governo, o que acontece é que o governo sempre tem esse trade-off, ou ele aumenta o volume de recursos que vai ser disponibilizado e mantém as condições de financiamento, ou ele precisa levar um pouco a taxa de juros, especialmente nesses anos em que há uma expectativa de piora de alguns indicadores macroeconômicos que tem levado o Copom a sinalizar o aumento da Selic até o final do ano, né? E a gente já tem visto nas últimas 2 ou 3 reuniões o aumento da Selic. E isso tem um impacto tanto sobre o custo de captação da instituição financeira, do dinheiro que ela direciona para o crédito rural, quanto também para as taxas livres que o produtor vai tomar nas instituições financeiras. Então, a gente entende que não seria possível, nesse momento, o governo aumentar o volume de recursos do tamanho que foi ampliado para investimento, quase 30%, sem mexer um pouco nas taxas de juros. Mas uma coisa que a CNA continuará trabalhando e orienta o produtor a tomar bastante cuidado são a questão de todos os custos que estão embutidos nessa taxa que é anunciada. Porque quando o governo anuncia 4,5% de taxa de juros do Pronaf, essa não é a taxa efetiva ao produtor. Ele tem custo com projeto técnico, com seguro ou com adesão ao Proagro, tem os custos cartorários relacionados a registro de cédula e de garantia. Então, esse é um ponto que a gente tem que ter muita atenção para essa taxa não se elevar sobremaneira em relação ao que foi anunciado pelo governo. Excelente, Fernanda. Muitíssimo obrigada por sua entrevista, toda a explanação aqui no nosso programa, trazendo aí toda essa repercussão da CNA frente ao anúncio do Plano Safra 21-22. Um ótimo dia para todos vocês, sejam sempre muito bem-vindos.